Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos em mais um episódio do nosso SustentaCast. Eu sou Kleber Cruz e tenho um grande prazer de estar aqui novamente aí com vocês. Você que já está inscrito, legal, continue acompanhando os nossos episódios. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e acompanhe os nossos episódios, todo o nosso material, conteúdo bacana, conteúdo de qualidade, feito por pessoas que fazem a diferença. E hoje eu estou aqui com a nossa amiga, com a minha amiga de longa jornada, né, Priscila? Muitos anos tem aí. Eu falo assim de longa jornada, parece que eu sou velho, né, meu? Todo mundo fala de longa jornada, só trago gente de longa jornada. E vamos falar um pouquinho com a Priscila Pedroso, nossa convidada de hoje. A Priscila, ela é pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento, pesquisadora da primeira infância, professora da rede pública de Cajamar há 16 anos, educação da primeiríssima infância e tem como grande tema os desafios para as crianças da primeira infância em todo o seu processo educacional. Pri, você tem um currículo fora da curva. Primeiramente, eu quero falar boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, para você, em especial aqui comigo. Quero agradecer essa oportunidade de estar falando de um tema tão relevante, importante para a sociedade, que é a educação, e complexo, né? E eu coloco um pouquinho mais de complexidade quando a gente fala da primeiríssima infância, que são crianças de 0 a 3 anos. E estou aí nesse caminho aí de tentar fazer o melhor pela educação, pela sociedade, para essas crianças desde a mais tenra idade. Que legal, muito bacana. Priscila, vamos lá então. Começa falando um pouquinho sobre você. Vamos conhecer um pouquinho da Priscila antes de a gente entrar no nosso assunto, nosso grande tema, que é essa primeiríssima infância. Fala um pouquinho de ti. Bom, a Priscila, ela é uma mulher que casada com o Leandro, quero até mandar um beijo para ele que está aí acompanhando. Tem uma filha linda que chama Laura. É uma pessoa que luta muito pela emancipação das mulheres, pela educação, que quer construir uma sociedade melhor e que está aí no mundo para viver, para ser feliz e para pensar o melhor aí num bem comum para todos. Essa é a Priscila. Show de bola! A Priscila é daquelas pessoas, daquelas mulheres que construíram uma carreira sólida, que se empoderou, né? É uma mulher empoderada, que tem domínio do trabalho, das ações que faz, enfim, da família. E pra gente é muito legal quando a gente convida, né, pessoas que têm toda essa propriedade, que tem toda esse potencial para poder colocar, porque eu acho que é fundamental a gente colocar e abrir os espaços para as diversidades, né? Acho que a diversidade é a grande palavra que dá a grande palavra de ordem hoje, né? Acho que a gente fala duas palavras que são da ordem: diversidade, respeito e meio ambiente, né? Sustentabilidade. Acho que são 3 palavras que hoje são um dos eixos principais da formação, e é óbvio, questão da educação, que esse aí é né, é a premissa maior, tudo começa por ela, né? E isso aí você vai falar muito bem aí para nós. Então é realmente um grande prazer, um grande privilégio tê-la aqui agora, e que em breve o Leandro também, né? Eu falo que a gente debate, né? A gente precisa... a gente está sempre junto ali, discutindo, porque a gente está na mesma pegada aí, que é a educação, né? E trazer ele também para estar falando um pouquinho, para estar incrementando. E aqui, gente, estou um pouco nervosa, mas vai se soltando, né? A gente vai debatendo, mas é isso, Kleber, é dizer que pensar nessa questão da diversidade, da alteridade também, de se colocar no lugar do outro, que eu acho muito importante isso, né? Saber escutar hoje em dia, né? A gente gosta de falar que nem aqui eu estou falando, mas saber escutar, pensar, e se colocar, né, nos momentos, no momento certo, na hora certa. E é isso. Fantástico, show. Vamos começar assim. E olha, por que você resolveu? Antes de ser tudo isso, você foi um dia professora. Por que você escolheu ser professora?
Então, aí eu me pego, toda vez que alguma pessoa faz essa pergunta para mim, eu me remeto lá na minha infância, né? E diga-se de passagem, eu quero também falar que eu morei aqui em Várzea, Opa. 24 anos, sou aqui Varzino, né? Estou uma cidade de Varzino e assim, tenho um carinho imenso por Várzea Paulista. Estava até aqui antes a gente conversando, né? Falando, ai, como que a gente faz para a Várzea ficar melhor ainda? Já tá bom, mas ficar melhor ainda. Então, 24 anos, minha família é daqui, a minha mãe mora aqui, né? Aí a gente acaba casando, vai morar em outro lugar, mas tem um carinho muito grande por essa cidade. E assim, daí eu falei de infância, daí eu já trago a questão da cidade, né? Porque eu cresci aqui, cresci aqui. E eu me pego naquelas brincadeiras, aí eu já vou até na questão da essência da criança mesmo. Aí eu me pego ali brincando de professora, que eu acho que muitas crianças fazem isso, né? Mas ali era recorrente. E também pelos professores que passaram na minha vida, né? Que contribuíram para a minha formação. Então, eu me espelho muito neles. Foram professores excelentes. Eu estudei aqui em Natanael, Tanaka. Então, a minha formação, tanto a do ensino fundamental, né, hoje, né, a nomenclatura é essa, e ensino médio foi nessas escolas. E aí foi essa questão, me pegava ali brincando, querendo ser professora, e depois tive os professores que foram exemplos da minha vida, e na hora da escolha mesmo eu coloquei que eu queria fazer pedagogia. E é um fato até interessante que a pedagogia fez a gente se conhecer, né? Foi. E assim, eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero fazer pedagogia. Tinha lá as opções e tinha, assim, vamos pensar, recursos para pagar essa faculdade 2 meses. Peguei meu 13º, vamos começar o ano aí e vamos pagar, exatamente, pagar a matrícula e vamos ver. Vamos aí se apoiar, ver o que a gente consegue. E aí teve o programa Escola na Família, né? E foi fundamental, que daí no 3º mês eu falei, gente, como que eu faço para pagar? Aí tentava lá alguns programas, o FIES, né? Falei assim, como que eu faço agora? E aí veio o Escola da Família. Aí contribuiu, porque era totalmente um ambiente educativo. E aí eu tive o prazer de conhecer você lá, né? Então, para mim, esses são os fatores que fizeram continuar. Porque, e depois que a gente entra, também tem uma série de outros fatores que faz com que a gente acredite nessa educação, né? E na educação pública, quando eu falo que ela é de qualidade, que ela precisa de investimento, de estrutura, de bons profissionais. E então, aí isso fez com que eu me tornasse a professora que sou hoje. Sempre me coloquei também em formação continuada. Porque vamos pensar, uma vez eu estava numa formação, falaram assim para mim, o que é ser professora? A gente escuta muito, trabalha meio período. Não, não é meio período. A gente trabalha antes, durante, depois e depois e depois. Porque é um compromisso que a gente tem. Não apenas com o conhecimento, mas esse conhecimento que vai passar por toda a sociedade. Então, é muita responsabilidade. Então, é isso, sabe? Então, eu me pego nessa questão da infância mesmo, da questão dos profissionais que passaram na minha vida, de escolher ser mesmo professora logo de início, e ter nesse percurso meu de formação, ter passado pela Escola da Família, ter tido outros excelentes profissionais, aí eu falo de você, que é um exemplo, né, para mim, em muitas ações e muitas atitudes, né, esse seu jeito de ser, né, e também a própria forma, quando você entra na educação e fala, peraí, agora, o que a gente precisa mesmo para estar aí contribuindo aí com essa educação, com esse meio social que a gente vive, é isso. Hoje você não está na sala de aula, hoje você está à frente de uma escola, é isso? Não, hoje eu estou na sala de aula. Hoje você está na sala de aula. Isso. Eu estou na sala de aula, nesses 16 anos, eu tive várias experiências, né? Que nem eu falei, já dei aula aqui no Mursa, sim, na EJA. Também já estive dando aula no ensino fundamental, na pré-escola, de 4 a 5 anos, mas concursada eu sou da creche. Entendi. E aí, nesse tempo também eu já estive à frente da gestão escolar como coordenadora,
né? Fiquei 4 anos como coordenadora de escola e também já já trabalhei em Jundiaí, concursado, e voltei para Cajamar, porque é uma escolha, sabe? Quando a gente fala assim, o que você quer? Eu escolho hoje estar no segmento creche. E quando eu falei lá no começo que quando a gente vai falar da primeiríssima infância, que a gente coloca uma dose a mais ali de complexidade, é porque é um segmento que ainda não é universalizado, mas é um segmento importantíssimo socialmente. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu acho que esse é o grande, a grande chave de ouro aí do nosso programa hoje, eu só queria fazer um aspas quando você comentou no programa Escola da Família, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente continuar. O programa Escola da Família era um programa, para quem não se lembra, tá? Tem uma moçada jovem que assiste a gente, talvez eles não se lembrem, né? Mas o programa Escola da Família era um programa cuja gestão era do governo do estado de São Paulo. A princípio nasceu com uma gestão compartilhada entre a Unesco, o Instituto Ayrton Senna e o governo do estado de São Paulo. Depois ficou tudo para o governo do estado de São Paulo, na qual as escolas públicas tinham uma cultura da paz. Eles incentivavam muito a cultura da paz e da convivência comunitária dentro do ambiente escolar. Então eles abriam as escolas no final de semana, onde havia os estudantes, né, que eram bolsistas. Em contrapartida, eles trabalhavam no final de semana na escola, e a escola promovia uma série de atividades que variavam desde atividades do ponto de vista pedagógico, passando por atividades esportivas, até mesmo recreativas, como artesanato, contação de histórias, brincadeiras, enfim, uma série de atividades. No nosso caso, a gente teve Natanael, foi muito completo, né, Priscila? Foi. A gente tinha até padaria artesanal, nossa, era muita coisa. Você falou aí de várias áreas, né, que esse programa abordava, e ali Natanael pegava tudo, né? Eu lembro que eu tinha uma que era de futebol. Sim, futebol. Você treinava uma galera de futebol. A galera de futebol, né? Tinha artesanato, era isso mesmo. Tinha cursinho pré-vestibular, iniciação em inglês. Isso. Nós tínhamos tudo isso. Espanhol também. Espanhol, é verdade. E a comunidade participava, bombava, a escola ficava aberta no final de semana, uma coisa que a gente não consegue enxergar muito isso acontecer hoje. Por alguma razão a gente deu uma retrocedida nesse sentido, né? Não sei se isso seria viável hoje por conta do que a gente, como estamos vivendo, né? Mas na ocasião foi muito positivo e oportunizou muito. Oportunizou para os profissionais, para os jovens que estavam estudando, no caso da Priscila que estava fazendo a faculdade, e para a comunidade. Acho que foi uma experiência muito bacana. Então, só queria abrir esses aspas, porque às vezes a gente fala Escola da Família e as pessoas não têm essa lembrança, e o quanto ela foi importante enquanto projeto. Sim, muito importante. E aí também tinha a questão de quem estava à frente, né? Eu acho que quem conhece aqui, quem acompanha o canal, conhece o Kleber, sabe como que ele é, né? Enquanto líder, uma pessoa que é exemplo de liderança, que você reunia toda a galera. Acho que funcionava por isso também, Kleber. Pensando bem, porque eu passei em várias escolas, todas muito assim, tinha ali seu compromisso, mas aí ali no Natanael foi muito especial. Me recordo muito ali, foi um momento muito bom. Tem aquelas lembranças, que eles dizem hoje, lembranças afetivas, né? E a minha, ela às vezes está agarrada ali. Foi muito legal. Importante, foi muito assim, gostoso viver tudo aquilo, porque por mais que fosse final de semana, eu acho que a gente ali, enquanto equipe, e aí eu falo assim, com você ali liderando, a gente conseguia fazer esse final de semana ser bacana, ser legal. Chegava a ficar curto, Isso, e alcançar as outras pessoas, porque a comunidade em si, que esse era o objetivo. Sim. Né? E vinha gente de tudo quanto é lugar. É verdade. Foi muito bacana, né? Pessoas da cidade inteira passavam por lá. Dia que a gente fazia evento, enfim. Concurso do RBD, lembra? RBD? Gente, que foi aquilo ali? Rebeldes, né? Nossa, você lembra? Eu lembro. Teve apresentação na Argos, não foi? Foi, putz. Cara, nós fizemos assim, vamos fazer um concurso. O Rafael, acho que foi o Rafael que tocou à frente, aí chamou, ele que coordenou e pegou depois a galera e juntou. Nós fizemos, acho que fizemos 2 ou 3 semanas de inscrição. Tinha tanta gente, nós abrimos mais uns 15 dias. Foi a pior coisa que fizemos, porque juntou mais gente. No dia que nós abrimos a escola, você lembra? Eu lembro.
Para quem conhece o Natanael, a escola é grandona e tal. A fila estava na portaria, na porta de entrada do Natanael. Ela passava, parecia fila antiga de eleição, sabe? Na época a gente não tinha urna eletrônica, que a galera fazia aquela curva e tal, e até embaixo. Quase fechou o quarteirão de gente inscrita, de grupo inscrito para participar. Foi incrível. Sabe o que eu estou pensando? Eu até vou relacionar que eu estava assistindo lá, parecia aquele concurso lá, quando até assisti um documentário esses dias, que falou assim, a hora que abriu o concurso para tal... Não vou falar o nome, Paquita, não sabia a dimensão. E a gente aqui, foi uma coisa muito grande aquilo, né? Foi enorme. E aí, quando foi a apresentação, então, foi lindo, né? Foi lindo. E aí foi difícil escolher o vencedor, né? Lembra? Eliminado, até chegar aos 3 foi difícil pra caramba. Aí o grupo vencedor, nós fomos convidados a apresentar na Argos. Na época a Argos era diferente, era um centro de exposições, não era igual hoje. Aquele galpão onde era hoje a biblioteca era um centro de exposição. Aí teve um evento, né, que foi feito lá com todas as escolas, e a nossa foi a mais ovacionada, né? Foi. Era muito gostoso. Foi uma época muito boa, de muito trabalho, mas muito gostosa. Show de bola, bacana. Gente, só lembrando, você que está aí do outro lado, no seu celular, no seu tablet, no seu equipamento, seja lá qual for a tela que você esteja, não esquece. Quem já segue, comenta, fala lá, compartilha para os amigos, fala, tá rolando aqui, super legal com a Priscila Pedroso e tal, manda lá para os seus amigos. Se você não acompanha, toca o sininho e receba as nossas notificações, acompanha a gente no canal lá, beleza? Bom, vamos lá, Pri. Quero falar um pouquinho sobre a sua especialização agora, sobre a primeira infância. Antes de falar da primeira infância, defina essas classificações de ciclos de educação que nós temos, só para o público, porque às vezes o público não tem conhecimento da linguagem, fala, tal, só para situar eles, como que é esses ciclos que a educação formalizou para construir o seu conteúdo pedagógico, educacional para a formação das pessoas. Então, a gente tem hoje, né, temos a BNCC, que é um documento à base nacional, né, comum curricular, e ela divide primeiríssima infância, primeira infância, e aí o ensino fundamental e médio. Então, quando a gente fala de primeiríssima infância, a gente está falando de crianças de 0 até 3 anos de idade, e 11 meses. E aí a gente, para quem assim ainda não conhece esse termo, é a creche. Tá? Aí nós temos a pré-escola, que é de 4 a 5 anos, né, primeira infância, e a gente tem fundamental, que daí de 6 anos então, até... recapitulando então, primeiríssima infância é? A creche. De quanto a quanto? De 0 a 3 anos e 11 meses. Certo, depois? Depois nós temos a primeira infância, de 4 a 5 anos. Tá. E depois, a partir dos 6 anos, o ensino fundamental. Ciclo Isso. 1. Ainda fala ciclo 1? Fala ensino fundamental. Aí dentro deles tem algumas organizações, ciclo 1, ciclo 2. Ciclo 2 depois ensino médio. Isso. Certo. Tá. E... Por que é tão importante esse período, já que as crianças são tão jovens, está no período de formação ainda, por que é tão importante construir um currículo pedagógico para essa criança nessa idade? Então, aí a gente vai esbarrar em várias questões, né? Primeiro que a gente tem que entender que essa criança, né, que acabou de vir ao mundo, ela é um sujeito a se humanizar. Vamos pegar uma criança que acabou de nascer e colocar ela numa floresta. Tem até filmes que falam sobre isso. Certo. Ela não vai ali, ela vai ter o aparato biológico, ela vai sobreviver com o aparato biológico, a condição biológica que ela tem. Mas esse ser a se humanizar, ele precisa do outro, da sociedade, de estar ali, como que eu posso dizer, da relação social para estar se formando. Isso para além da família, só a família não basta. Não, então, aí a gente vai chegar nessa questão. Vamos pensar nessa criança. Então, a gente vê que na primeiríssima infância, ela aprende tantas coisas em curto período de tempo. Ela aprende a andar, ela aprende a falar. E a gente pode dizer que não é só a escola que é um
um espaço educativo. Quando eu trago aqui a primeiríssima infância, eu vou falar ela na questão da educação escolar. Mas a criança, ela se forma na família, ela se forma num contexto na religião, na rua, ela se forma em vários ambientes, várias esferas sociais. Ok. Só que na escola, ali, ela tem que desenvolver o que a família não traz a ela, e não é responsabilidade da família. E a gente vai pensar nesse ser, ela está ali se desenvolvendo psicologicamente, socialmente, fisicamente, em todas as esferas. Mas ela tem ali algumas funções psíquicas que são propriamente humanas. Que a escola ela tem que o quê? Aprimorar esse desenvolvimento. Então, se eu estou lá com a minha criança, vamos pensar, a escola de 0 a 3 anos, o que a gente faz com a criança? A gente vai aprimorar essas habilidades, a gente vai desenvolver essas habilidades de uma forma sistemática e de uma forma que ela precisa ser desenvolvida nessa etapa do desenvolvimento, porque será condição para as demais etapas. Então, assim, essa linguagem, ela vai ficar só ali nas palavras? A gente vê assim, a criança muitas vezes, hoje ela está na frente do computador, ela pega uma xícara, ela pega uma colher e ela vai ali aprendendo a função, mas dentro daquela, ela tem que aprender o nome dos objetos, ela tem que aprender a relação desse objeto, ela tem que aprender a ampliar esse vocabulário dela. E é esse o papel da escola. E aí, se eu for pegar assim, a primeiríssima infância, eu acho assim, interessante falar que desde bebês, elas são crianças assim que a gente tem que entender esse desenvolvimento. Ela é emocional ali inicialmente, ela precisa do outro para tudo. Então, ela precisa do outro para significar o que ela está pedindo, ela precisa do outro para ela poder sobreviver ali nesse meio. Então, assim, a escola está ali para ampliar de fato. Então, ampliar esse desenvolvimento, ampliar essa questão, essa interação, ampliar esse imaginário da criança, essa criatividade. E aonde que a gente propõe isso? Com um currículo sólido, com uma formação consistente, numa concepção pedagógica que entenda essa infância como uma condição para a criança se desenvolver plenamente. Tem muitas pesquisas que dizem assim, que, por exemplo, que crianças que frequentam a creche, futuramente ela não sai da escola, como que eu posso dizer, as políticas sociais economizam futuramente. Por quê? Porque foi desenvolvido aquilo que lhe cabe naquele período. Então, é nesse sentido. E aí eu pego assim a creche, Kleber, eu acho até interessante trazer assim, resgatar um pouco essa questão histórica dela. Por quê? Porque ela, além de contribuir para esse desenvolvimento da criança, você fez uma pergunta que muitas pessoas hoje, de fato, é uma dúvida das pessoas. Mas por que tem que ir para a escola? Já não garante, a criança não aprende em casa a falar, ela não aprende em casa a se movimentar, ela não aprende a imaginar, a criar, tudo ela aprende, mas ela aprende dentro daquilo que é espontâneo, e ela tem que ir além do espontâneo. Ela precisa entender as relações, e ela começa ali. Então, vamos pensar assim. Você quer fazer uma pergunta? Você está me falando, então, você está dizendo para a gente que essa primeiríssima infância... Isso. Ela vai muito além de um aglomerado de conteúdo. Ela vai de uma amálgama, né? de uma série de elementos das quais o conteúdo é apenas uma parte, porque envolve a questão do convívio, da sociabilidade e de vários outros pré-requisitos que você colocou. Sim. É isso? Isso, mas assim, o conteúdo, como que eu enxergo hoje? Como a gente tem que pensar agora no âmbito da educação escolar? O conteúdo que eu vou ensinar, sim, porque a escola ela tem um conteúdo. Se eu vou trabalhar a linguagem com essa criança, eu vou trabalhar de que forma? Sim. Eu vou trazer cantigas, eu vou trabalhar as rimas com essa criança. Eu vou criar contextos na brincadeira para ela poder expressar, elaborar suas narrativas, e eu vou contribuir, vou mediar enquanto adulto para que esse processo de criação, esse percurso, né, que vai se estender lá na frente, que vai se desenvolver de fato,
ele esteja sendo elaborado. Então, assim, eu vou trabalhar o conteúdo forma, então eu tenho conteúdo, as formas geométricas. De que forma eu vou fazer isso para atingir a minha criança pequena? Porque ela aprende forma geométrica, ela aprende cores, que são conceitos matemáticos. Sim. E no nosso cotidiano da família, a gente não para ensinar essa criança. A gente fala que cor é isso, mas como que a gente trabalha essa questão para desenvolver além? Então, eu tenho a forma, como que eu vou fazer isso com essa criança? Eu tenho aqui a linguagem. A gente fica, mamãe, quero isso, TTT. Não é TT, é mamadeira. Você quer mamadeira? O que você tem? Então, a gente vai instigando essa criança a pensar, ir elaborando o seu pensamento para ela poder falar, articular frases, sabe? Pensamento. Então, é nesse sentido que a criança trabalha. Eu não posso deixar a criança ali, e é uma crítica que eu faço agora, e na minha área, explorando só objetos. Porque aqui eu sei que eu estou aqui para defender a primeiríssima infância, para falar, olha, é muito bom a criança estar na escola, mas precisa de muito investimento. Houve avanços na questão da creche, né, dessa primeiríssima infância? Sim, mas ela precisa de muito investimento e estrutura, porque ela é a base ali da formação humana. E assim, e eu acho até importante trazer um resgate dessa história para entender que ela não vai ficar lá só apenas explorando objeto ou só interagindo. Ela precisa da mediação do outro para ela poder pensar e elaborar o seu pensamento e, concomitantemente, desenvolvendo as suas funções psíquicas, que é próprio daquela idade, tem as especificidades. Não estou falando de uma questão que eu falo, biológica, aqui ela vai desenvolver isso com 1 ano, 2 anos ela vai desenvolver isso. Não, estou falando de uma questão que vai depender de vários fatores. Certo. Mas a escola ela tem que ser o diferencial na vida de qualquer pessoa que passa nela. Então, é isso que eu falo. E eu defendo assim, a creche, porque ela não é nenhum segmento, ela não é um reconhecimento universal. Ela é, como que a gente pode dizer, a mãe tem direito, mas não tem a questão não é obrigatório. Ela tem o direito, você né? Chegou num ponto importante, que você estava falando, eu estava pesquisando justamente isso. Duas coisas. Primeiro, nós, até num passado não tão distante, a creche, por favor, me corrija se eu estiver enganado, mas até alguns anos atrás, a creche sempre pertenceu à gestão das gestões municipais. Essa é uma pergunta. Tá. Acho que sim, né? Então, eu gostaria de... Posso trazer um pouco essa história da creche? Pode. Eu trago assim a questão da história do cuidado com a criança. Uhum. Porque a gente for pegar, a gente tem lá em meados, aqui pensando no Brasil, 1930 tinha era mais de um caráter filantrópico, depois ela ficou mais para uma assistência social. Aí, você está chegando onde eu quero chegar. Continua. Em 88 ela foi reconhecida como parte da educação, e em 1996, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aí ela foi de fato ali reafirmada como uma parte da educação básica. Certo. Então, se a gente for pensar nesse percurso histórico dela, e aí a gente, quando pensa na história em si, a história ela é muito morosa. Ela pode passar rápido na questão individual. Na minha, daqui a pouco eu vamos supor, estou com 40 e poucos anos, é rápido para mim. Mas numa questão que demanda alguma organização social, ela demanda anos para poder ali se firmar. Então, hoje, a defesa que eu venho aqui, né, que eu estou aqui conversando, é isso, para que ela se torne um segmento obrigatório de direito, né, porque a gente tem toda essa questão aí histórica. E tem assim, e eu queria trazer, mesmo nessa questão histórica, que foi um movimento de mulheres, porque naquela época demandava uma força de trabalho de mulheres feminina, né, e elas começaram a lutar na década de 60, né, salvo engano, posso estar, que às vezes a gente tem tantas datas, para poder trabalhar, que era uma necessidade, né, até hoje, e poder deixar os filhos num lugar seguro. Então, assim, e nesse sentido, aí eu já, algumas ideias que eu
ia trazer para o final, eu acho importante trazer aqui, é uma emancipação para a mulher. É um segmento importantíssimo na sociedade. Porque ela, ao passo que eu tenho um lugar, vamos dizer, que ainda tem muito para alcançar educativo, seguro, a mulher ela pode se emancipar, ela pode trabalhar, ela pode sair, estudar, porque a gente se forma no trabalho também, a gente cria outras relações. Então, é muito importante para a mulher ter esse segmento, e ter esse segmento aí, como eu disse, né, é para todos, mas tem tudo uma vontade política, estrutural, envolve muito outros aspectos que a gente, se deixar, a gente fica falando aqui a noite toda. Pelo que eu dei uma espiada antes, o conceito de creche, digamos assim, ele surgiu de uma demanda da assistência social, que foi isso que você trouxe, né? E depois, tanto é que no início, acho que nos anos 80, meados dos anos 70 para o início dos anos 80, até início dos anos 90, ela ainda estava na pasta, quando eu falei dos gestões municipais, ela ainda estava na pasta do desenvolvimento social e num determinado momento se descolou da assistência social e foi para a educação, que foi mais ou menos esse contexto que você colocou. Aí eu vou te colocar, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Se a primeiríssima infância, não vou falar creche, vou falar primeiríssima infância, que eu acho que é o termo adequado, né? A primeiríssima infância, ela é uma pauta da educação, correto? É uma pauta da educação, uma pauta legítima da educação, certo? Certo. Eu vou ler o artigo 205 da Constituição. Pergunto antes. Pelos seus estudos, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, todas as mães, todas as famílias que têm direito à primeiríssima infância, colocar o seu filho numa instituição de primeiríssima infância, têm acesso a ela? Não. Não? Não. Tá. Então agora vem a pergunta. Vem a leitura do artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A educação é direito de todos, previsto na Carta Máxima nossa, na Constituição. Pergunto. Primeiríssima infância, sendo objeto da educação, talvez a palavra objeto não seja adequada, mas sendo da educação, logo ela não deveria permear como direito universal para todos que a pleiteiam? Sim, e a educação infantil, as pesquisas, professores têm lutado para isso, mas é uma luta que ela precisa do apoio de todo mundo. Ela precisa ser, a sociedade em si precisa conhecer esse artigo e fazer valer. E, além disso, tem uma questão da vontade também política, do que você quer investir, no que você quer investir. A gente sabe que a educação da primeiríssima infância ela é uma educação que custa caro, sim, porque a criança ali ela vai demandar muitos recursos para além de uma criança maior, porque ela precisa de recursos estruturais para além daquilo que está ali colocado. Hoje em dia eu falo até mesmo nas escolas que eu trabalho, recursos humanos. É uma criança que geralmente fica integral na escola, né, e que precisa de um professor para estar acompanhando. No meu município, penso que seja diferente de alguns municípios aqui ao redor, mas precisa melhorar muito em algumas coisas. Mas tem professora de manhã, tem professora à tarde, então é uma criança para 2 professores, uns 10 horas. Essa é a regra ideal. Exato. Não é. Não, eu estou só falando, justificando a questão porque do não investimento. Eu penso assim, resumindo, é falta de uma força política para olhar para essas crianças, para olhar para esse segmento. Tem muitas outras coisas que envolvem aí, mas eu acho que é olhar para isso, porque a gente tem países como a Finlândia, que investe bastante que investe pesado nessa educação, e a gente vê o resultado que aparece no próprio país. Então, assim, demanda gasto, demanda vontade, demanda conhecer,
quem é essa criança, demanda saber o que é educação, saber que esse ser humano ele se educa desde a mais tenra idade e que ali naquele segmento de 0 a 3 anos ele aprende coisas que serão fundamentais para a sua vida posterior. Então eu penso isso. É decisivo, então, uma educação de qualidade nessa fase? Eu com certeza. E é uma escolha que eu assumi estar e fazer os meus estudos, né, como pesquisadora da primeiríssima infância. Porque a gente vê ali, por exemplo, muitas crianças que estão ali na nossa mão, ali pronta assim para se desenvolver e falta algo para ela posteriormente que não foi dado quando deveria ter sido dado. Porque não basta eu desenvolver a linguagem, não basta eu aprender a andar. Eu não posso ficar só nesse raso, eu tenho que ampliar isso. E eu também não posso deixar a criança, que acontece hoje, que a defesa aí vem para esse lado também. Eu não posso falar assim, eu vou garantir a vaga para essa criança, colocar ela lá e pronto, acabou. E aí eu falo assim para as mães, quando eu for matricular uma criança na creche, pergunta quem é o profissional que atende ela, quantas pessoas vai ficar com o seu filho. Então, tudo isso tem que se levar em consideração nesse segmento. Então, para ter um bom desenvolvimento, não é apenas deixar a criança lá, e a gente volta na questão histórica, porque como eu disse, ela ainda não é obrigatório. Se a gente for pegar a pré-escola de 4 a 5 anos, ela se tornou obrigatória agora, em 2016. Você acha que deveria ser obrigatória? Eu penso que deveria. Eu penso que sim. Eu acho que ou meio período, não precisa ser o período integral, mas o pai ter assim, acesso de... Porque a gente vive numa sociedade hoje que não é aquela sociedade que só deixava a criança para ser cuidada. A gente vive numa sociedade que hoje mulheres, homens saem para trabalhar e precisa ter ali a escola. Então eu penso que seria um ganho, sim, socialmente dizendo. Certo. Pela própria dinâmica, entendeu? E assim, reconhecer que esse segmento não é assim, só vou deixar minha criança lá. Não, a criança ela aprende estando lá. Perfeito. O quanto você considera, você falou de toda o quanto é importante, fundamental na construção da pessoa, né? Essa formação nessa fase. Mas o quanto que ele é determinante? O quanto que isso, na sua concepção, quanto que isso vai refletir na construção dessa pessoa ao longo do processo de formação dela? E aí, então, aí eu entro assim numa questão assim bastante, um pouco mais acadêmica, se for pensar, né? E aí eu vou tentar falar da melhor forma aqui para poder conseguir passar a mensagem. Quando a gente pega, que nem eu disse, aquela criança que ela está ali, na floresta. Na floresta. Ela não tem estímulo nenhum. Não tem nada. Ela vai viver com os recursos que ela tem biológico. Nós, enquanto seres, nós temos esse recurso, esse aparato biológico que nos dá a condição de ter percepção, um pouco de atenção. Vamos pensar no animal. O animal, eu tenho lá uma gatinha, ela sabe onde está a ração dela. Ela vai lá, ela tem atenção. Ela sabe, ela tem percepção, ela escuta um barulho, ela olha. Então, tudo isso já é nos dado. E dentro disso, o que acontece? A gente tem o nosso diferencial enquanto ser humano é o pensamento e a linguagem. É a gente poder falar. Que outra espécie fala? Consegue, por exemplo, se eu falar hoje para você assim, eu queria estar lá na frente, eu queria estar na frente numa praia em Ubatuba. Você consegue imaginar a praia mesmo não estando lá. Essa é uma capacidade que é própria do ser humano, pensar, verbalizar, ter uma atenção evolutiva, uma atenção que ele se dispõe a estar ali. E o que acontece na primeiríssima infância? A gente está ali, está desenvolvendo, a criança tem a percepção, a sensação, tem a atenção, e aí ela vai desenvolver a linguagem. E dentro dessa linguagem, existe uma gama de aprendizagem que a gente precisa ter dentro da linguagem. Como eu disse, não é só falar a palavra, é relacionar essa palavra, é saber, por exemplo, que essa xícara ela foi uma necessidade que a gente teve enquanto pessoa, enquanto ser humano, para estar ali tomando uma água, um café. Então, essas informações a gente vai trazendo na primeiríssima infância, para ela se relacionar.
que essa xícara ela foi uma constituição social que eu uso para determinada ação. Eu não posso pegar e ficar só batendo uma xícara, porque essa é a ação da criança. Eu preciso entender essas relações. E é o que acontece. Aí eu deixo de saber essas relações naquela idade que seria propícia, para mim deixar aprender depois. Só que depois eu tenho uma série de outras coisas que o meu psicológico ele não conseguiu absorver naquele momento, apropriar naquele momento, e que eu vou ter que meio que voltar para poder aprender. Então, assim, eu vou desenvolver essa linguagem em várias esferas, eu vou desenvolver conceitos matemáticos em várias esferas. A gente pegar um número, a criança ela não vai aprender o conceito de número, que é número, saber fazer a grafia, a quantidade, e saber que coloca outro número, somo mais um, não vai saber essas relações com o número, mas ela precisa saber diferenciar o número da letra, ela precisa saber seriar, que é isso que a gente trabalha na educação, começar a colocar, vamos pensar lá na educação, 2, 3 anos, a criança começa a selecionar, seriar ali os objetos. Então, tudo isso é uma gama de aprendizagem lógica. Tipo a introdução das primeiras conexões. Isso. De conhecimento mesmo, né? Porque uma coisa é informação. Eu sei que isso é preto, eu sei que isso é branco, eu sei que isso é dourado. Isso é informação. Outra coisa é o conhecimento. Eu sei que isso é dourado e se eu falar nele vai expor o som em outro lugar. É a soma do... É isso? É isso. E aí tem essas aprendizagens que como eu disse para você, de relacionar, de entender, de classificar, de seriar, que são conteúdos da educação infantil, sim, para posteriormente a gente trabalha, posso dizer, um preconceito para conceituar. E aí eu te digo, a família para e fala assim para a criança, então tá, vamos classificar tal coisa, agora a gente vai parar para classificar, agora você vai guardar cada coisa no seu lugar, agora vamos pegar esses blocos lógicos, dividir, separa os livros de tal objetos. Então é isso, tem que ter esse conteúdo na educação, é isso que eu defendo. Então eu penso, pode ser obrigatória? Sim, pode ser obrigatória. Integral? Para a mãe que precisa, sim. Meio período? Pode ser também, meio período, porque a gente vive em uma outra dinâmica. E a gente precisa, assim, o que eu trago aqui hoje, Kleber, é dizer que essa primeiríssima infância ela é muito importante. E essa educação ela precisa de um movimento, tanto como eu disse, das professoras, da sociedade, para ser reconhecida. Porque a gente se pega muitas vezes dentro da escola com aquela concepção anterior do começo, de assistência social. De creche, lugar para a criança ficar enquanto eu trabalho. E independente das condições. E eu coloco meu filho lá na creche e eu tenho que... eu não entendo muito desse segmento. Ele está lá para ser cuidado. E aí entra uma outra questão do cuidado e do educar, que foi duas coisas que foi separada. Então, eu cuido na creche e educo na pré-escola. Não, cuidar e educar, eles são assim, eles estão associados. Porque, por exemplo, eu volto naquele menino lá da floresta, porque ele precisa ser cuidado, a gente precisa cuidar. Porque quando eu estou ensinando uma criança, eu vou trazer um exemplo da creche, eu estou ensinando uma criança, eu estou trocando ela. Eu estou lá trocando a fralda dela. Eu estou cuidando e educando, porque eu estou trocando ela e estou ensinando uma educação ali para a gente precisa limpar e conversando. Isso é um aprendizado, porque ele pode não falar um bebezinho, mas eu estou aqui, eu estou limpando você. Ele está tendo acesso à linguagem. Exatamente. Olha, eu estou aqui, eu vou jogar só. Exatamente. Eu vou. Ao sentimento. E aí é o que eu falo para você, que daí eu já entraria numa questão mais, como que eu posso dizer, mais conceitual, que é pegar e usar uma concepção que eu me apropio para falar, que é a questão na primeira infância, quando o bebê é totalmente emocional, depois a criança de 2 anos tem uma necessidade de explorar, e não é só explorar, que a gente vê muitas as concepções que permeiam a escola, a criança, bateu a caneca com caneca, aprendeu o som. Não, essa caneca ela tem uma função. Em casa ela vai aprender, na escola também a gente vai ampliar isso, que é a função de cada objeto, e eu tenho que mediar esse conhecimento. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente está ali limpando, voltando, a gente está educando. A gente está desfraldando uma criança, olha, você precisa sentar, porque o vaso sanitário
Não foi uma necessidade humana criada aqui nessa cultura. A gente usa o vaso sanitário e a gente precisa ensinar a criança a usar, tanto em casa quanto na escola. Muitas crianças são desfraudadas, né, com o apoio da família na escola. Então, estou ensinando, olha, você senta, como você se higieniza. Isso não é ensino? Claro, lá na floresta, ele tipo assim, teria esse ensino na floresta? Então, assim, educar e cuidar. Então, é nesse sentido, a defesa é essa, sabe? É de você de ampliar o olhar para esse segmento, entender que é uma parte importante do desenvolvimento humano, né? Eu não falo assim, não é etapas, porque vai depender de muitas condições ali. Aí tem as variáveis individuais. Exatamente, para essa criança. Não posso dizer que com 1 ano ela vai estar assim, com 2 ela é assim, como a gente da educação, como que eu posso dizer? Como, assim, as formações que eu também já participei, vem dizendo, a criança com 1 ano ela tem que ser assim, com 2 anos ela tem que ser assim, com 3 anos ela tem que ser assim. Não, porque depende das variáveis. Então, é trazer isso, gente. Assim, a educação infantil ela é importante, sim, para a criança. Dentro de uma creche tem educação. O que a gente precisa, assim, é de recursos, de olhar para esse segmento. E, quem sabe, um dia virar uma pauta de obrigatoriedade. E aí é uma questão que é um debate muito mais complexo. Mas é nesse sentido que eu falo. Você está falando e eu tenho que administrar aqui as minhas perguntas. Desculpa, estou falando muito rápido. Não, tá ótimo, tá ótimo. Você, nesse cenário todo que você colocou, me parece que você colocou como protagonista, você colocou o professor como um protagonista quase que principal nessa história, obviamente em parceria com a família, óbvio. Mas dentro da escola, dentro da primeiríssima infância, da infância, você alçou o professor como protagonista. Correto? O professor, qual o papel, então, do professor? Não vou falar da escola com a sua estrutura, mas estou falando só do professor. Porque para falar da escola e da estrutura, vamos envolver políticas públicas, investimento, tudo isso que é um patamar acima. Vamos falar do patamar do possível, o professor. Qual o papel do professor, então, nesse sentido? O papel dele principal é conhecer essa criança. Conhecer a criança da primeiríssima, de 0 a 3 anos. Falando voltando à questão, trazendo a questão para o nosso debate. É conhecer essa criança. A criança também é protagonista, mas a gente vê... Então, é uma questão que você trouxe, que é até delicado falar, que é uma defesa, que há muito tempo... a educação ela tem uma mania assim, de pegar algumas modas. Então deu certo em outro país, tal abordagem a gente vai colocar aqui. E hoje... Vou falar de uma moda daqui a pouco também. E hoje a gente vê assim, hoje, escutar o protagonismo do aluno, e eu já vou responder a sua, porque você trouxe essa questão do protagonismo, e é uma coisa que é caro, sabe, para mim. Eu acho que o aluno, ele é protagonista, mas o professor também. Então, assim, ele é protagonista porque ele precisa conhecer essa criança, ele precisa saber... E eu falo que o professor da creche, gente, eu defendo, eu sou professora, eu já estive em várias condições, ele tem que saber de tudo. Um dia eu estava conversando com uma professora que é universitária. Ela falou assim, eu estou aqui, eu peço para vocês lerem um texto e esse texto eu faço a mediação da discussão. Agora, um professor de creche precisa conhecer de psicologia, de pedagogia, de como fazer, das leis do desenvolvimento dessa criança para poder estar direcionando o trabalho dela. Ele precisa saber de saúde, porque a criança ali, ela precisa de todos os cuidados que eu falo, e daí eu não estou falando na questão pedagógica, mas aqueles cuidados que são necessários mesmo. De você olhar da criança e isso, sabe? E você vê, nossa, essa criança precisando disso, daquilo. Então, assim, ele precisa ter tanto conhecimento, e é uma... Como que eu posso dizer? É uma vara, sabe? É a curvatura da vara. De um lado, a gente não vê tanto investimento, não vê esse professor como protagonista, que eu acredito que seja, porque ele precisa saber tudo isso para estar ali. E eu vejo assim,
E eu trago essa discussão porque, assim, um professor, a gente foi analisar, e aí entra um pouco nas políticas educacionais, é o que em vários municípios, estados, ganham menos, às vezes não tem nem formação para estar ali. Você está entendendo? Porque não é essa questão, não é obrigatório. Ainda existe PAGE? Eu não conheço, eu conheço a DI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Agora, deve existir, mas eu não sei. Não sei, não posso, não tenho conhecimento nessa questão. Mas o que a gente vê é isso, às vezes você precisa de tanto e tem o mínimo ali. Sim. Enquanto... e não desmerecer... Sendo tão necessário. Isso, exatamente. Porque eu acho que todos os professores são necessários em qualquer etapa. Então, é nesse sentido que eu falo, principalmente a ciência, aí precisa de investimento. Então, é nesse sentido. Então, aí entra na questão, invisto na ciência para poder trazer um conhecimento para esse professor ampliar o olhar e poder reconhecer. Porque a gente vê também assim, nossa, você dá aula em creche... nossa, mas você fica ali, você optou por isso, sabe? Há uma desvalorização entre as classes dos professores? Não entre as classes, desculpa, eu formulei mal a pergunta. Não entre as classes dos professores, mas entre os níveis em que a pessoa trabalha. O profissional da creche, ele é, digamos, entre aspas, inferiorizado à vista externa em relação ao do ensino médio, por exemplo? Eu acho que ainda existe, porque é essa questão de não conhecer que esse sujeito que está se desenvolvendo, que precisa de condição naquela faixa etária, mas existe, porque a gente ouve assim, nossa, mas você vai ficar ali, você vai cuidar, você vai fazer, você vai ser, como você vai ser? Você vai ser professora mesmo? Sim, eu vou ser, porque cuidar e educar, a criança precisa ser cuidada e educada, porque não há uma separação. Ainda eles muito andam, forte, muito presente essa coisa do assistencialismo ainda, né? Isso. Daí a gente volta no debate da história. Para mim, por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer 40 e poucos anos. Aí tá, Priscila, e para mim passou tão rápido, mas a história é morosa para você ver a pré-escola em 2016, que foi reconhecida como uma obrigatória, né? Tá ali na lei, precisa atender todo mundo, universalizou. Então, e a creche não. E a gente sente, sim, não somente do próprio, assim, vamos pensar, do próprio setor da educação, mas também na própria sociedade, sabe? Vou deixar meu filho lá para cuidar e educar. Não, ele vai se desenvolver, ele vai aprender e a gente precisa junto. Tem muito ainda que caminhar. Eu falo assim, vamos dizer, de um ideal meu, que é defender essa primeiríssima infância, a educação infantil como um todo. Vou tratar como educação infantil como um todo. E assim, defender, sim, que a gente precisa ser reconhecido, tanto pelas próprias pessoas que fazem educação e pela própria sociedade, comunidade em si, porque eu não deixo apenas meu filho lá. Meu filho ali, ele precisa saber quem é esse profissional, quantas pessoas ficam com ele, o que meu filho vai aprender aqui, qual que vocês oferecem, qual que é a proposta pedagógica da sua escola para o meu filho. Raramente você ouve isso. Não é? Ainda, infelizmente, sim. O nosso tempo está acabando, mas eu tenho duas perguntas que eu preciso, senão eu vou sair desesperado. A primeira é a seguinte, vou te deixar em maus lençóis, mas você responda da maneira que você achar que deve, tá? Se essa fase ela é tão importante, né? Você usou essa palavra, fundamental. Se ela é tão fundamental, e nós temos várias pessoas especializadas em educação no poder público, e em outros também na esfera particular, nas escolas particulares, por que cargas d'água não se tem um investimento necessário ou mínimo nessa área? Tá, posso responder? Pode. Já vou emendar a segunda, porque aí já emenda a segunda e a gente já vai finalizando. A segunda existe uma corrente que eu não sei se está crescendo, mas eu vejo que tem muitos adeptos a ela, a favor da formação da criança em casa, com a família. Como você vê isso? Então, a primeira pergunta sua em relação à questão, né, por que não houve esse investimento? E aí eu sempre vou esbarrar e talvez
na história, porque a gente pega todo o que é fundamental, o que eles consideram fundamental nas políticas públicas e a nível mundial também, como que foi pensado e foi feita essas políticas para os países subdesenvolvidos, como eles compreendem a formação desse sujeito, desse indivíduo. Então, a gente vai esbarrar em várias questões. Certo. Então, às vezes, garante o fundamental e depois a gente vê o que a gente pode fazer. Não reconhece... Fogo, depois vem a fogueira. E assim, talvez eu estou falando do senso comum, mas eu analisando, e eu falo, eu não analisei profundamente, mas eu vejo que existem vários fatores, como eu disse, país subdesenvolvido, quais foram as políticas... Um aspecto histórico, exatamente, né? Prioritárias para a gente alcançar alguns... Né? Uma herança exatamente, para considerar o que vai ser importante nesse momento, no demais, e o que a gente vê ao longo da história, que todas essas políticas diminuir o papel da educação infantil. Da educação infantil, eu falo geral, de 0 a 5 anos. Certo. Então, não houve investimento. Então, penso que seja esse um dos problemas. Okay. E na segunda pergunta, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer socialmente, né? Levar esse debate, trazer quais são os benefícios, as implicações, o que essa corrente, por que ela defende isso, o que ela conhece dessa educação da primeiríssima infância, o que ela espera ou ela não espera, quais são os pontos que elas acreditam, por que deixar a criança na própria formação familiar e por que não na escola. Mas eu penso que a gente primeiro precisa compreender o que é essa educação. A gente está nesse caminho. Mas, ali na educação, tendo, como que eu posso dizer, investimento, bons profissionais, a gente sabe que isso muda a história de uma formação humana, de uma formação social e, vamos dizer, a longo prazo do país, né? Uhum. Então, é isso. Mas a gente precisava também escutar. É um debate que a gente precisa. Mas, assim, precisa abrir, né, para dialogar. Só que o que eu vejo, assim, você viu que o tanto que a gente falou aqui, a gente trouxe tantos pontos que vão ficar abertos, porque precisa, de fato... Outro episódio. Exato. Que, de fato, assim, demanda... É muita coisa para a gente discutir. Eu acho que o primeiro ponto eu acho que tem tantos pontos que eu não colocaria um primeiro ponto, mas eu penso que a forma que ela foi consolidada, assim, no Brasil e em outros países, ainda traz essa marginalização, sabe, para o próprio segmento. Entendi. Então, precisa de muito debate. O debate é complexo, e aí eu sempre volto no começo. A gente vai falar de educação, mas quando a gente fala de educação infantil, da primeiríssima infância, a gente vai colocar uma pitada a mais aí de complexidade. Acho que tem que trazer à tona, tem que se discutir. Eu acho que são questões que nós não podemos fugir, né? Porque faz parte da formação nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações futuras. Então, acho que é um debate que tem que ser aberto, tem que ser discutido dentro do bom senso e dentro da realidade, Isso. Né? Não fora do contexto ou dentro de uma caixinha. Né? Porque o que a gente vê é muito debate dentro das caixinhas, né? Eu penso assim porque tal assim e é assim que eu quero, mas não ouve os outros lados. Então, acho que os lados têm que ser ouvidos e discutidos, os prós e os contras, porque provavelmente todos os lados têm prós e têm contras. Sim. Só que a gente precisa pesar o que é melhor dentro de uma sociedade, né? Dentro do seu individual e dentro da sociedade. Acho que isso que tem que ser considerado, tem que ser discutido, tem que ser dialogado. Antes de dar a última palavra para você, deixa eu só fazer um último adendo aqui, que é um abraço, que eu me programei para fazer isso no começo do nosso programa e eu acabei esquecendo. Você falou da sua família lá no começo, e eu tenho uma afinidade enorme com a sua família, conheço ela toda, trabalhei com uma de suas irmãs, você se lembra? E eu tive muita sorte da sua mãe trabalhar em uma escola, da qual meu filho mais novo estudou.
e que ela foi, eu já falei isso para ela, mas faz muito tempo que eu não falo. Eu acho que as coisas boas a gente tem que sempre lembrar, porque fazem parte da nossa história. Ela foi uma peça muito importante numa fase de descobrimento do meu filho, do meu mais novo, que ele tinha uma dificuldade enorme para comer e fez parte todo de um processo de educação alimentar. E ela foi uma pessoa de suma importância para incentivá-lo a comer um pouco de tudo. E ele tinha bastante resistência. E a sua mãe, com toda a humildade e sabedoria dela, que são coisas distintas, né? Mas que juntas se consolidam, foi fundamental para o processo de desenvolvimento no momento em que ele estava no início das terapias dele, de autismo e tudo mais. Ela foi uma peça muito importante e ajudou a educá-lo do ponto de vista de educação alimentar. Então, eu tenho uma gratidão muito, muito, muito grande, e eu nunca manifestei isso publicamente, estou falando isso pela primeira vez, na verdade. Ela vai ficar feliz. Ela foi uma peça importantíssima nesse processo de educação alimentar e que era complementar às terapias que ele estava fazendo naquela ocasião. E que hoje ele está super bem, né? Tem o autismo dele, mas ele está super bem. E as pessoas que conviveram com ele naquele período foram importantes. Sua mãe foi uma delas. Então, fica o registro aí da minha gratidão enorme por ela. E é isso, fazer educação é isso. A gente tem que nem eu disse, desde lá atrás, talvez os exemplos familiares, né? O próprio aconchego ali da família, a forma que a gente, dentro das condições de cada um, vai dando para a gente, e a gente vai se formando, né? E querendo formar o outro. E eu acho que é isso, com muito comprometimento, com muita responsabilidade, né? Com muito carinho, com muito afeto. Eu acho que é isso que faz o outro, que faz a educação, que faz uma sociedade, que faz tudo. Maravilhoso. Pri, obrigado mais uma vez. Queria ter mais 2 horas pra gente bater um papo. A gente vai ter que continuar esse papo no boteco, desculpa. Ai, que proposta! E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero só agradecer. E é isso, falar dessa paixão que eu tenho pela educação, e principalmente de crianças bem pequenas e pequenas. Foi lindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade.